Mateus 21. Seja bem-vindo à nova série. Vamos falar sobre a igreja primitiva. Estavam aí muito bem, teve quase a vos elogiar a mídia. A nova série qual é? A igreja primitiva. Nós falamos um pouquinho sobre essa temática no ano passado, não lembram? No ano passado tivemos, então estamos a dar continuidade da mesma. Depois nós vamos dar também continuidade sobre as glórias do reino, que é a história de Esther. Amém? Vamos falar sobre pessoas que o palácio procura no livro de Esther. Então vamos entrar nessa nova série Igreja Primitiva. E seja bem-vindo ao mês de agosto, que para nós é o mês da manifestação dos filhos de Deus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 19. Amém? É o mês de você se manifestar. A manifestação dos filhos de Deus. Aos domingos estaremos falando aqui sobre a igreja primitiva. Às terças vamos começar agora na próxima semana a falar sobre relacionamento blindado. Como blindar a sua vida emocional. E uma das temáticas que eu vou pedir à profetisa para me dar só um dia. Só um dia. Onde eu vou falar sobre a chave mestra para dar certo e nunca falhar. Tem uma, só mesmo uma. Não sei se será nesta ou na segunda. Mas tem uma chave que se você usa, acabou. Se usar, se ouvir atentamente e praticar, vai dar certo. Não é para quem ainda não tem, para quem já está lá dentro. Essa chave é para quem já está lá dentro. É para fazer funcionar. Porque se você não tem ninguém a fazer funcionar como? Primeiro tem que ter alguém para fazer funcionar. Para você começar. Vou dar a chave. Na terça-feira aparece só. Vou negociar com a pastora. Amém? Na terça aparece. Vamos ensinar sobre a chave para ter um relacionamento blindado. Agora podemos ir para o texto. Mateus 21, versículo 13. O que é que diz a palavra Mateus 21, versículo 13? Vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de salteadores. Mais uma vez, igreja. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, pelo contrário, tornaste dela o quê? Um covil de salteadores. Vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o 1 depois. Vamos ler agora o 2, capítulo 2. Versículo 42. Podemos ler. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler todos mesmo, acompanhando a leitura. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Vamos ler todos a mesma versão, o quê? E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens
e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Amém. Toma o seu lugar. É só guardar aí algumas expressões que fomos lendo, que vai lhe ajudar a compreender o que queremos falar hoje. Meus irmãos, eu confesso que por conta da liderança pastoral, por mais que você não queira, se realmente você deseja ser um líder, um pastor em que a sua igreja vive transformações, crescimento e maturação, existem coisas na sua personalidade como pregador que automaticamente irão mudar. Porque por muitos anos, para quem já nos acompanha aqui, tem muita gente que nos acompanha por muitos anos. Por muitos anos nós fomos pregadores itinerantes. E algumas vezes, hoje eu tenho maior dificuldade em pregar em muitas outras igrejas, porque a maior parte das pessoas que te convidam para pregar em outras igrejas, a maior parte, isso é duro de falar, é triste, mas a maior parte dos líderes que te convidam para pregar, eles não querem, na verdade, ensino e palavra, eles querem show. E eu já não consigo mais. Amém? Já não consigo, porque tem igrejas que eu vou e você nota que no meio da igreja toda ninguém está apontando o que você está a pregar. E às vezes eu falo, pego, aponta, e ninguém tem cadeira, por causa do hábito do mil. Porque nossas igrejas, principalmente em Angola, nós não desenvolvemos a cultura de fazer apontamento das pregações. Porque para nós pregação é apenas um conhecimento para pular. Nós não olhamos para a pregação como um conhecimento para a vida toda. A palavra de Deus é um conhecimento para a vida. E tudo que está ligado ao seu espírito, sua alma e seu corpo, você deve valorizá-la. Não só no sentido de guardar, mas também uma forma de honrar a palavra de Deus enquanto você ouve. E sempre que você escreve, a sua capacidade de assimilação é maior, de aprendizado. Você consegue absorver melhor a palavra, e não só absorver, mas tu tens como voltar para casa e um dia que você tem para o seu devocional, fazer as meditações daquilo que você tem aprendido. Analisar o que é que você tem que guardar, o que você não pode guardar, porque no meio da pregação, irmãos, deixa eu falar algo. Todo pregador, não importa o nível do seu conhecimento, todo pregador fala em alguma coisa. Todos os pregadores. Qual é a tua missão? Escrever, chegar em casa, analisar, reter o que é bom, eliminar o que não presta. Amém? Porque isso vai te ajudar a crescer e a selecionar o que importa, principalmente se for dentro de uma igreja pentecostal, onde nós não pregamos apenas a base do conhecimento, pregamos também a base do entendimento do espírito espontâneo. Há muita coisa que Deus nos ilumina no altar e que não foi totalmente preparado, mas inspirado por Deus, que não, às vezes nem encontramos as palavras certas para organizar aquela ideia. E nós falamos, e há quem se calhar não percebeu, então é bom, escreva, vai examinando. Os irmãos conseguiram perceber que no encerramento da nossa atividade dos 40 dias, o que eu preguei aqui no encerramento não foi minha pregação, foi a pregação de todos que passaram aqui para pregar. Como é que eu consegui pregar? Porque eu estudei, escrevi, fui meditando, peguei os pontos que vale a pena falar, resumi a pregação e trouxe uma palavra para o povo. Amém? E eu posso pegar as mesmas pregações e ir para outros lugares, desenvolver a base do meu conhecimento e pregar para outras igrejas. Porque o conhecimento que só vale para ti, não vale para ninguém. Então, quando você ouve uma pregação que vale para ti, vale para a igreja, vale para o outro, vale para o mundo, quando estamos a pregar algo e sabemos que a palavra de Deus, então essa palavra ela serve para o mundo todo. E o que serve para o mundo todo, você deve valorizar, escrever e depois estudar. Amém? Mas eu respeito os que têm a sua forma de ouvir a pregação, aqueles que gostam de apontar, escrever, a quem escreve no telefone, a quem põe o telefone a gravar. Mas é importante
se não tiver pelo menos, se não tiver o bloco de notas, pelo menos tenha a Bíblia. Aleluia. Tenha a Bíblia. Então hoje eu quero falar começar a nossa série falando sobre a igreja primitiva. E eu li, na verdade, Atos capítulo número 2, versículo 42 ao versículo 45. Mas nós vamos fazer uso de alguns capítulos aleatórios do livro de Atos para trazermos o ensino que pretendemos trazer à igreja. Vamos falar sobre Atos 3, Atos 1, 14 e 15, Atos 2. Vamos falar sobre Atos capítulo 9 e também capítulo 10. Nós vamos navegando nestes versículos, além de Mateus capítulo de número 21, versículo de número 13. Nós sabemos muito bem como Jesus terminou seu ministério após a ressurreição. Ele chama os seus discípulos, que na verdade ficaram 11, porque Judas já havia morrido, porque ele lançou-se, caiu. Há uma versão bíblica que você consegue perceber, na verdade, que Judas ele não morre ao se enforcar, ele morre porque lançou-se a um precipício, ele caiu. E é por essa razão que nós devemos prestar atenção à palavra e à pregação, porque a única coisa que nós sabemos é que Judas se enforcou. Mas se você for no texto, vai compreender que o que matou Judas não foi a corda, é que ele precipitou-se, ele caiu e ele morreu quando teve uma queda. O que matou Judas. E você vai notar que dentre os 12 fica menos um. Ficam agora 11 discípulos que Jesus havia escolhido. E nesses 11, Jesus tem os seus últimos dias, seus últimos 40 dias com os discípulos. E nesses últimos dias, como falamos, Lucas começa a explicar o segundo tratado. Sabemos que o primeiro tratado, o primeiro livro que Lucas envia para Teófilo é o Evangelho de Lucas. Aprendemos aqui no mês passado que Lucas é o Evangelho para todos, que ele decidiu pregar apenas para uma única pessoa. Porque o Evangelho que não serve para uma pessoa, não serve para o mundo todo. Então Lucas escreve especificamente para Teófilo, que segundo os relatos dá-nos a entender que foi uma pessoa de extrema importância, de um extrato social relevante, Lucas, ou Teófilo. E Lucas começa agora a escrever o segundo tratado para Teófilo, onde os historiadores vão dizer que ele não termina de escrever o livro de Atos, mas houve uma divisão quanto à escrita. E essa discussão que depois Paulo é que dá continuidade, depois essa toda discussão aí sobre a autoria do livro de Atos. Então nós temos Lucas escrevendo esse tratado a Teófilo no capítulo número 1, revelando os últimos dias que Jesus esteve na terra com os seus discípulos. Estamos agora a falar de Jesus com os 11 e não Jesus com os 12. E nos últimos dias de Jesus na terra, a Bíblia diz que ele começa a dar algumas recomendações, onde houve alguns questionamentos, algumas dúvidas acerca dos últimos dias, acerca da agenda, acerca do poder, quando forem todos ressuscitados ou arrebatados. E Jesus diz: não vos importa saber a hora, nem o tempo, isso cabe ao meu Pai. Ele programou cada coisa dentro do seu próprio tempo. Há coisas que nem o próprio Filho sabe, senão o Pai que tem que revelar. Então Jesus vai dizer aos discípulos, aos 11 que ficaram: eu vou, assim como ele havia dito para São Pedro, que nós conhecemos como apóstolo Pedro. Ele vai dizer: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus manifestando a Pedro que ele levantaria uma assembleia, que ele levantaria um grupo de pessoas que estariam seguindo os mesmos passos que ele havia ensinado. Não no sentido igreja de ser um lugar para se adorar. Jesus nunca falou de igreja no sentido instituição. Ele sempre falou igreja no sentido conjunto de pessoas que seguem os mesmos passos que ele passou, que ele viveu aqui na terra.
Então, na mente de Jesus, ele nunca mencionou igreja, nunca falou a minha igreja, falando de paredes, vou levantar paredes, vocês vão levantar paredes. Nunca foi isso. E nós sabemos hoje que a igreja é um conjunto de pessoas espalhadas pelo mundo que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador. E anteontem explicava para uma filha, e eu disse, na verdade, o que acontece, esse complexo de entendimento, separações de ideologias, essa crítica às vezes desnecessária, quando nós olhamos para uma igreja e falamos mal porque prega muito sobre a vinda de Cristo, olhamos para outra que prega muito sobre o pecado, olhamos para outra que prega muito sobre libertação, falamos mal de quem fala muito sobre prosperidade, olhamos para outra que enfatiza mais o mover do Espírito Santo. É a nossa falta de entendimento sobre o corpo de Cristo. A igreja de Cristo não se resume no mil. Mil não é a igreja só de Cristo. A igreja de Cristo é o conjunto de toda pessoa que acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós fizemos parte dessa igreja, mas há um outro ministério que não é o mil, que também faz parte da mesma igreja. Em Angola tem a igreja de Cristo, no Brasil tem a igreja de Cristo, na Namíbia tem a igreja de Cristo, África do Sul tem a igreja de Cristo. E o que você vai ver? Você vai notar é a separação, a divisão, a ramificação, a expansão do corpo, porque a igreja é o corpo. E alguns membros estão aqui em Luanda, outros membros estão na Lunda Norte, outros membros estão no Brasil, outros membros estão em Portugal, outros membros estão na Holanda, outros membros estão em França. É tudo a mesma igreja. O que existe é a separação e a expansão do corpo. E o que é que vai acontecer? Alguns membros desse corpo, eles foram mais dotados por Deus para atuar em certas áreas. Há quem dotou-se para falar de escatologia de uma forma extraordinária. Há quem foi dotado por Deus para falar sobre oração. Há quem foi dotado por Deus para falar sobre prosperidade como você nunca ouviu. Há quem foi dotado para falar sobre fé. Há quem foi dotado para falar sobre santificação. Dotado não no sentido de escolhido para falar aquilo, mas ele capacitou-se mais a falar sobre aquilo. Ele estudou mais sobre aquilo. E o que é que você vai compreender? A maturidade é você também compreender as diferenças ministeriais e a graça do conhecimento que Deus repartiu sobre cada ministério. Então você vai compreender. A gente que diz, não, mas eu preferia estar lá porque fala mais do pecado, aqui fala mais sobre santidade, aí fala mais sobre inferno, aqui fala mais... E tudo isso é falta de maturidade para compreender que isto não torna uma igreja menos relevante do que a outra. Na verdade, essas diferenças completam o corpo de Cristo. Quando você olha para um mil que te fala sobre oração, olha para outro ministério que te fala sobre a fé, olha para outro que te fala sobre santificação, na verdade nenhuma delas é mais importante do que a outra. O que existe é, você deve ter a capacidade de olhar para todos os ministérios como uma só igreja. Aquilo que você não receber do mil, você recebe de um outro ministério. Por quê? Porque é toda a mesma igreja. E Deus não coloca toda a graça só no ministério. Tem a repartição da graça. Você ouve aqui, por isso é que pastor Maduro não proíbe as suas ovelhas de seguirem e acompanharem outros pastores que também pregam o mesmo evangelho que ele prega. Porque aquilo que você não foi dotado a ensinar, há alguém que foi dotado para ensinar. E quando você ouve aqui oração, você vai lá, ouve fé, você começa a ter uma vida equilibrada, porque cada ministério em Cristo, ela vai te completar naquilo que é a função de Deus para a sua vida. Então, ao invés de você se tornar crítico, se tornar muito negativista, pessimista, desequilibrado, olhe para as diferenças e comece a celebrar. O que Deus colocou aqui me ajuda numa área, o que Deus colocou lá me ajuda na outra área. Na verdade, isso tinha que ser um motivo de celebração, porque o que eu não tenho aqui, eu tenho com outro membro que está lá. O que eu não ouço aqui, eu ouço o que Deus está falando através do outro ministério. E é assim que o ministério e a igreja crescem de forma equilibrada, porque todos os membros, os ministérios foram dados à igreja para a edificação, construção da igreja, para que cada um de nós sirva a Deus com maturidade, cada um de nós sirva a Deus dentro daquilo que é o seu chamado, a sua vocação no corpo de Cristo. Por isso, nessa manhã, eu quero te convocar a deixar de ser muito crítico e a começar a celebrar as diferenças ministeriais. Não olhe para o que outro está falando. Não, mas eu queria também que falasse mais sobre oração. Não, há diferenças daquilo que Deus capacitou em pessoas.
Alguns Deus derramou um manto de oração, outros um manto de fé. Tem gente, irmão, quando levanta para falar sobre fé, você pode falar de fé, mas quando ele fala de fé, você sai daí crendo que vai conquistar o mundo inteiro e vai ser o presidente da república. Você acredita hoje mesmo assim, meu sonho é ser presidente da república, porque é um espírito de fé que te atinge e você diz, eu posso alcançar tudo. Aleluia. Mas a quem te prega sobre santidade, você sai daqui, até roupa você deita. Aleluia. Mantos que foram derramados sobre os homens. Aleluia. Então entender isso é maturidade. E às vezes o que nós falamos? Você não precisa toda hora trocar de ministério quando você entende que os ministérios se completam à distância. Alguém está comigo? Porque se você sair de um, porque falam mais sobre oração ou de fé, está indo que falam mais sobre Jesus Cristo ou a escatologia, fim do mundo. Quando você for lá, vai sentir falta da santidade. Não, aqui não está a falar sobre os perdidos, só toda hora Jesus está a voltar, está a voltar, está a voltar, está a voltar. Vai no outro, sabe que tu está a voltar. Falando, vai no outro que ele já veio. Aqui só falam que ele já veio. E você não vai entender que os ministérios se completam. Alguém está comigo? Então Jesus, ao recomendar aos seus discípulos, queria deixar essa nota importante nessa fase introdutória, para atingirmos um nível de equilíbrio e maturidade. Amém? Porque se você não compreender isso, você vai ser um zungueiro gospel. Sim, um zungueiro gospel. Aleluia. Então Jesus começa a orientar aqui e diz, para começar a igreja, que eu já havia revelado para Pedro, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Mas antes de lermos esse texto, ouça algo importante. A pessoa mais importante da igreja é Jesus. Alguém está comigo? O espírito mais importante é o Espírito Santo. O Pai dos Espíritos é o Deus Pai que nós conhecemos. Não existe ninguém no meio da igreja mais importante que o fundador da igreja. Homens podem levantar templos, mas só Cristo fundou a igreja. No sentido original, ninguém mais funda a igreja já foi fundada. O que existe são pessoas que foram levantadas por Deus para expandir o que Cristo já fundou. Então, se fosse para fazer uma biografia, quando é que a igreja foi fundada? Há mais de 2000 anos atrás. O fundador morreu, no terceiro dia ressuscitou, agora já está no céu assentado à destra do Pai. Quem está ali a liderar? É um representante que ele enviou só. Um cara pecador, fraco, que não sabia nada. Lhe encontraram aí numa boala, lhe chamaram, lhe acharam graça. Amém? Lhe capacitaram e lhe colocaram lá, não por ser especial, mas porque o especial é quem chama, não quem foi chamado. E lhe colocaram lá, senão a pessoa mais importante da igreja é Jesus Cristo. Então qualquer lugar que você entrar e Jesus não for a pessoa mais importante, pode sair, irmão, à vontade. Jesus deve ser a pessoa venerada, honrada, louvada, adorada, mais celebrada. Atos capítulo 1, versículo 14. O que é que diz a igreja? Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou. Volta para o 14. Sim? Todos estes
perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos esses perseveravam aonde, igreja? Unânimes em oração. Unanimemente em oração. Então a igreja foi levantada, Cristo levantou a igreja, Cristo fundou a igreja. E agora deixa uma recomendação: fiquem em Jerusalém, fiquem a orar até que a promessa do Pai se cumpra sobre a vossa vida. E todos eles ficaram unânimes. Todos perseveravam unânimes em oração. Todos eles. Todos eles. Não é algum deles. Muitos deles. Todos eles. Todos eles. Só esse texto já confronta o que nós somos igreja hoje. Porque nós lemos o Mateus capítulo 21, versículo 13, para trazermos algumas características da igreja de Cristo dentro daquilo que é a igreja primitiva. Porque uma das expressões que você mais vai encontrar na igreja primitiva é a expressão todos eles. Todos eles. Versículo 14, todos eles. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Atos 1, 14. O que é que diz? Todos eles perseveravam unânimes em oração. Atos 2, 1. Diz o quê? E ao o dia de Pentecoste, o quê? Estavam todos. Esse todos reunidos, é aquele todos estes do capítulo 1. Todos estes que estavam perseverando unânimes em oração, todos estavam perseverando na oração. Os mesmos todos são esse mesmo todos reunidos de novo. Você vai notar que na igreja primitiva existia algo que se chamava unanimidade. Unidade. Capítulo 1, todos estão a orar. Capítulo 2, todos estão reunidos. Alguém está comigo? Versículo 2. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Tomou conta de toda a casa. Tomou conta de quê? De toda a casa. Todos esses, todos reunidos. Toda a casa. 3. Então todos viram Vamos distribuídas. Vamos ler todos mesmo com a letra para entendermos bem a mensagem. Então todos viram distribuídas. Todos oraram. Todos estavam reunidos. Toda a casa foi cheia. E todos viram. Línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Todos oraram. Todos se reuniram. Toda a casa foi cheia. Todos viram. E todas as pessoas reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Primeiro porque todos oraram. Então não se pode ter uma igreja em que todos são cheios se todos não oram. Vai para o versículo 40. 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Os sinais eram realizados pelos apóstolos. 12. Deus só coloca 12 na hora de efetuar os sinais. Os sinais são alguns,
Mas oração, todos. Reunião, todos. Cheios, todos. Versículo 44. Todos os que criam estavam... Leão. Quando você encontra a palavra todos, você embeleza já minha pregação. Todos os que criam estavam reunidos. E tinham tudo em comum. Todos os que criam. O que você consegue olhar na igreja primitiva para ser um exemplo para a nossa igreja hoje? Todos oravam. Todos se reuniam. Todos foram cheios. Todos viram. Todos os que criam estavam onde? Unidos. O que você consegue aprender aqui com a igreja primitiva? A primeira coisa que você aprende sobre a igreja primitiva é: um dos segredos das maravilhas que aconteciam no ministério ou na igreja primitiva é porque todos tinham vida e hora de oração. Guarda duas coisas: hora de oração, vida de oração. Todos tinham uma hora de oração. Na igreja primitiva, todos oravam. Diga comigo, todos oravam. Diferente hoje das nossas igrejas, alguns vêm orar, outros vêm observar os que estão a orar. E depois, quando não acontece, eu acho que Deus me esqueceu. Até alguns vão mais longe, Deus não está naquele ministério. Porque eles pensam que tudo que tem que acontecer tem que vir do altar. Mas na igreja primitiva, eles não dependiam do que saía dos apóstolos. Todos oravam. Todos oravam. E não oravam para ver milagre. Milagre era as quebra. Era o bônus para a igreja. Todos oravam. Porque chega uma altura em que você atinge a maturidade que você já não vive de milagre. E o milagre já não te faz falta. O que é que você olha e consegue aprender com a igreja primitiva? Porque a igreja primitiva era uma igreja poderosa, pastor. A igreja primitiva era uma igreja poderosa porque todos oravam. Todos oravam. Todos oravam. Na igreja primitiva, em Atos capítulo 3, versículo de número 1, vamos ler. Atos 3:1. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Na hora de que igreja? Da oração. Nessa igreja tinha o quê? Hora de oração. Então nessa igreja não é só todos que oram. Os líderes também têm hora de oração. Porque o fogo que não arde no altar se transforma em gelo no povo. Se o fogo não começa aqui, daqui a pouco o que está aí vai se tornar um problema para quem está aqui. Na igreja primitiva, todos oravam. Na igreja primitiva, os líderes tinham hora de oração. E se você for lendo o livro de Atos, como nós fizemos no ano passado, nosso desafio foi ano passado, ou esse ano, início do ano. Ano passado, nós desafiamos a igreja, fomos lendo o livro de Atos, o livro todo. Se você for navegar no livro todo, vai perceber que no livro de Atos, você não encontra apenas uma igreja que tem hora de oração. Você vai encontrar uma igreja que tinha uma vida de oração. Todos oravam. E o versículo 14 de Atos 1 diz: todos oravam, mas não só todos. Até as mulheres oravam. As mulheres oravam.
E nesse grupo de mulheres também estava lá quem? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus também orava. Não oravam para ela. Porque também a mãe de Jesus precisava orar. Não lhe veneravam, ela também venerava. Então ela também estava no grupo das que oravam. E agora hoje lhe oram. Mas estão a te mostrar que ela também é uma intercessora. Então uma das características que tornou a igreja primitiva uma igreja poderosa é porque a igreja primitiva, e na igreja primitiva todos oravam. Diferente hoje de nós, o que é que nós fizemos? Nós queremos, nós às vezes falamos, nós temos que viver as mesmas coisas que a igreja primitiva vivia. E você mesmo que está a falar isso, nem ora quando vem na igreja. A pessoa que está a apontar o erro, ela própria também não faz aquilo. É a pessoa que quando vem para a igreja, porque se você tem tempo só para ver o que não está a fazer, estavas a fazer o quê? Quer dizer que você tinha tanto tempo que não estavas a fazer nada, que conseguiste perceber que os outros não estão a fazer. Porque quem está a orar, ele nem tem tempo para ficar controlando quem não está a fazer. A igreja só é poderosa quando resgatamos a cultura do todos oravam. Crianças, jovens, papais, mamães, todos devem orar. Todos. Porque quando você ora, o que é que vai acontecer? Você se torna menos dependente dos homens. Todos oravam. E não só oravam, eles tinham uma hora de oração. O povo orava, os líderes oravam, e mais do que ter hora de oração, a igreja primitiva não tinha só uma hora de oração, eles tinham uma vida de oração. E essa característica, essa qualidade que Deus quer que a igreja do século 21, a igreja em Angola, traga de volta a cultura, e não só a cultura, um dos principais pilares da igreja, para sustentar a igreja que não está a orar, está a morrer. E o que é que vai fazer? A falta de oração vai nos levar e nos impulsionar à busca de muito mecanismo humano para funcionar. Mas Jesus já nos mostrou que o segredo da minha igreja dar certo não tem outra coisa. Ora, viva a palavra e viva em comunhão. Hoje o que é que nós temos? Nós temos pessoas, líderes à procura de muito código. Quero saber qual é o código, qual é a senha, qual é o segredo. Ele anda com a Bíblia, ele lê a palavra, mas não crê totalmente que o que lhe falaram aqui é suficiente. E tem que começar a procurar muita coisa. Não, eu acho que tem mais um segredo, alguma coisa que faz a igreja funcionar, alguma coisa que faz o ministério dar certo. Jesus te contou o segredo da igreja. A igreja primeiro precisa ter uma vida de oração. Para nos tornarmos uma igreja poderosa, nós precisamos ter uma vida de oração. Mas é uma igreja, não é uma igreja onde alguns oram, é uma igreja onde todos oram. Como é que você aceita 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não sabe orar sozinho? Sempre tem que orar por ti. O que é que você faz quando estás em casa? O problema é que você olha para a oração como se fosse o trabalho daqueles que servem no altar. Não, os líderes vão orar. Quando o problema aparecer, não, o líder vai orar. E quando o líder não estiver disponível para ti? Você sabia que nos últimos tempos até o número de pessoas que hoje entram em gabinetes para atendimento aumentou muito? Eu não sei, mas creio que tem aqui muita gente, assim como eu, quando começamos a orar, não nos ensinaram aí no gabinete, nos ensinaram aí no quarto.
difícil. Eu não me lembro as vezes que eu entrei no Gabriel, assim do meu pastor, pai, Tomale, meu pastor. Eu não sei se entrei mesmo alguma vez. Não sei se entrei, nem lembro. Só sei que quando me chamavam era para me ralhar. Amém? Era para me repreender por não estar fazendo alguma coisa. Agora toda hora entrar, porque toda hora problema. Eu também olhava no pastor, também tem muito de problema na vida dele. Vamos entrar lá. Não, nós fomos ensinados a fazer o quê? É entrar no quarto. Quando você fala muito com Deus, você não tem muito assunto para falar com os homens. Porque você deixa tudo lá. Por isso, uma coisa é você falar com o homem antes de orar, e outra coisa é falar com o homem depois de orar. Depois de orar, teu assunto reduz. Você mesmo a orar, Deus te convence. Está aí fazer o quê? Você preocupada, fica a se resolver o problema sozinho. Enquanto você ora, você tinha tanto problema para contar. Mas quando você entra na oração, Deus fala, está aí fazendo aqui. Você não tem vergonha. 20 anos mesmo a orar, você não está quase aí nos 50 anos sempre, todo era problema. Olha ainda na palavra, o que eu te ensinei? E chegou, e para essa geração da oração, sabe o que acontecia? Tem problemas. Você entrava no teu quarto, escrevia os teus problemas no papel. Até texto bíblico escrevíamos na folha. Estamos a orar com a Bíblia aberta, a declarar textos bíblicos. Nós decorávamos textos bíblicos, não era para evangelizar, era para orar. Está a entrar na oração, está a citar 10 versículos, capítulo e o versículo. Não, pastor, mas eu não tinha mesmo problema, mas nós entendemos problema é para lhe matar na oração. Depressão. A geração mesmo que nasceu bem da oração. Depressão. Estou deprimido. Eu não ando bem. Últimos dias tenho ficado muito no quarto. Nós também ficávamos no quarto, mas era para orar. Até a depressão sentia medo de aparecer, porque não lhe ligávamos. Ela apareceu, amém, irmão. Nos impulsionava mais a orar. Porque nós entendemos que há uma fonte mais poderosa que qualquer problema que possa aparecer. Nós entendemos a cultura da oração. E nós estamos a falar de igrejas onde nós começamos a crescer na vida de oração. E a igreja não tinha cultura de oração. A igreja nem orava como orávamos hoje. Você vai para o culto e você vai ouvir mais hino do cântico. Levanto contigo nome. E o papá que está te cantando não tem boa voz. Salvador. Você fica craque nos... Você está aí. Até ficávamos velhos rápido. Muita responsabilidade. Até trabalhar com muito mais velho. Não tem como ser jovem. Aleluia. Não existia essa cultura que nós temos hoje. E uma boa parte, uma das grandes razões do avivamento atrasar nas nossas igrejas é por conta disso. É porque as igrejas em que crescemos perderam a cultura da oração. Mas mesmo assim não nos fez parar de orar. E o meu desejo é que Deus traga de volta esse espírito para nossas igrejas. Hoje você tem uma igreja que dá uma liberdade da oração e você não ora. Mas muitos de nós reclamávamos, aqui não oram. Agora te deram aqui, ora. Também não ora. Antes de entrar nos outros pontos, deixa primeiro orar convosco. Vamos levantar as mãos para orar. Senhor, faça-nos voltar à cultura da oração. Incendeia-nos com o fogo da oração. Aviva-nos com o espírito da oração.
sua igreja de volta à cultura da oração. Incendeia as mulheres. Incendeia os homens. Ore, 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 ore. Se eu não orar, eu vou cair. Se eu não orar, eu vou fracassar. Se eu não orar, eu vou desanimar. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Espírito Santo, me ensine a orar, porque eu não sei orar como convém. Espírito Santo, me ensine a orar, porque eu não sei orar como convém. Crucifico a minha carne, crucifico a minha alma, crucifico minhas vontades, pra te conhecer. Espírito Santo, me ensine a orar, porque eu não sei orar como convém. Crucifico a minha carne, crucifico a minha alma, crucifico minhas vontades, pra te conhecer. Aviva-nos, 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 aviva-nos. Crucifico a minha carne, crucifico minhas vontades, crucifico meus prazeres, pra te conhecer. Crucifico a minha carne, crucifico minhas vontades, crucifico meus prazeres, pra te conhecer. Crucifico a minha carne, crucifico as minhas vontades, crucifico meus prazeres, pra te conhecer. Batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo. Devolva a nós o manto, devolva a nós o manto, batiza-nos com fogo, batiza-nos com fogo, incendeia,
Oh, aviva. Devolva o espírito de oração. Devolva o espírito de oração. Não viemos aqui para ver. Não viemos aqui para observar. A tua casa será chamada casa de oração. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Olê, 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 olê. 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 Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Então eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou cair, eu vou cair. Então eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou orar, eu vou orar. Se eu não orar, meu casamento vai cair. Se eu não orar, meu ministério vai cair. Se eu não orar, a minha casa vai cair.
Se eu não orar, os meus filhos vão cair. Se eu não orar, o meu chamado vai cair. Todos oravam. As mulheres oravam. Queremos o manto da oração. O manto da oração. Eu vou orar. Eu vou orar. Se ninguém orar, eu vou orar. Se ninguém orar, eu vou orar. Se ninguém orar, eu vou orar. 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 Minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Todos oravam. Ninguém assistia, todos oravam. Ninguém observava, todos oravam. Todos oravam. Protocolo orava, intercessores oravam. Mídia orava. Ministros oravam. Mulheres oravam, homens oravam. Se eu não orar, eu vou cair. Se eu não orar, eu vou cair. Ola rabasata rada barredia katarabahande. Minha casa será chamada casa de oração. Toma o seu lugar. Na igreja primitiva, todos oravam. Todos oravam. Líderes tinham hora de oração. Uma igreja não se torna mais forte e mais poderosa pela estrutura excelente que tem. Uma igreja poderosa, ela mede-se pela profundidade que ela carrega no espírito de oração. Se você olha para a oração como um exagero da igreja, você perdeu o verdadeiro conceito do que é igreja. Se há um lugar que você vem especificamente e pode ficar livre para orar, é a casa de Deus. Porque isso é casa de oração. Muitas igrejas já não têm espírito de oração porque as pessoas à volta estão ligadas a outros mundos e sabem, se a igreja orar muito, o trabalho delas não vai funcionar. A igreja primitiva era tão poderosa porque, mesmo depois de Jesus ter subido, de ser assunto ao céu, eles não perderam a cultura da oração.
O livro que nós lemos de Atos capítulo 3, versículo 1 diz que havia um coxo que era colocado todos os dias na Porta Formosa. Todos os dias na Porta Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Mas a palavra diz que houve um dia que esse coxo que era colocado à Porta Formosa para pedir esmolas aos que entravam, um dia ele se encontrou com 2 homens que tinham hora de oração. Esse homem pensava que só precisava de pessoas que tinham dinheiro, até o dia que se encontrou com 2 homens que tinham oração. Ele só descobriu que o tipo de pessoa que ele precisava não eram as que lhe davam dinheiro, mas é a que tinha o poder que vem por meio da oração. Até que esse coxo teve encontro com homens de oração, ele descobriu, afinal eu não precisava de quem tinha dinheiro para me dar. Não sei se alguém está entendendo o que eu quero falar aqui com essa ideia. O homem só conseguiu perceber que o tipo de pessoa que ele precisava não era o que tinha dinheiro, quando se encontrou com alguém que disse: não tenho dinheiro, mas tenho algo além disso. Alguém está comigo? Assim existem várias pessoas que nós recebemos na igreja, em nossas vidas, que elas pensam que o que precisam é de mais dinheiro, é de pessoas com influência, é de pessoas com muito dinheiro, é de pessoas com recursos. Até o dia que essa pessoa descobrir um homem de oração na sua vida, vai perceber que o que ele precisava não era de homens com mais dinheiro, era de homens de oração. Esse homem era colocado à Porta Formosa todos os dias, lhe davam esmola, e nada mudava. Eu vou falar aqui algo que é meio confrontador. Esmola demasiada pode ser um sinal da ausência de poder. Alguém está comigo? Não é pecado você dar esmolas. Não é pecado fazer campanhas solidárias. Não é pecado ajudar quem precisa. Mas entenda, como a igreja de Cristo, você não pode dar mais esmola do que dar Jesus para as pessoas. A tua maior pregação não pode ser o teu ato solidário. Quando a igreja dá mais esmola, isso pode ser um sinal de que está a faltar poder nessa igreja. Guarda o que ele disse aqui agora. Esmola demasiada pode ser um sinal de ausência de poder. E deixa eu usar o maior exemplo que você pode ter na vida. Jesus Cristo de Nazaré. Em todo o seu ministério, se eu esqueci de alguns versículos, irmãos, me perdoem, mas em todo o seu ministério na terra, eu nunca vi Jesus a dar esmola. Se existe, eu esqueci agora, mas nunca vi Jesus a dar esmola para as pessoas. Nunca. Pelo contrário, Jesus até recebia atos de amor para ele. E Jesus até para piorar o teu entendimento humano e para confrontar a tua mente religiosa, Jesus recebeu até oferta de pessoas que eram avaliadas em salário de 1 ano. E Judas se escandalizou e disse: isso é muito para você receber disso, os pobres vão estar sempre convosco, mas eu não. Os pobres, eu não. Mas sabe o que Jesus deu para essas mulheres que carregavam, mulheres que vieram com ofertas, prostitutas, má fama? Jesus não entrou na vida dos seus discípulos para mudar a vida financeira deles. Você não vai notar na Bíblia Jesus a tornar os seus discípulos mais prósperos. Tornou eles cada vez mais filhos.
Se vais ficar rico ou não, isso não é da minha conta. Eu vim para te salvar. Quando a esmola ultrapassa a nossa missão, isso pode ser um sinal de que está a faltar espírito de oração numa igreja. Porque a igreja foi chamada para ser mais apostólica do que filantrópica. Não é pecado ajudar, é bom ajudar. E a Bíblia aconselha que temos que ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Mas há pessoas que não precisam de dinheiro. Você vai perceber o que elas precisam não é dinheiro. Há gente que não precisa de contribuição, não precisa de dinheiro. Não é pão que lhe falta, está lhe faltar algo além disso. Você vai dar muitas coisas materiais, muitos bens, e a pessoa na mesma sentir-se vazia. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm muitos bens, mas ainda sentem-se vazias? Porque o que elas precisavam não era mais dinheiro, mais carros, mais casas. Precisavam de Jesus. Alguém está aqui? Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho mais dinheiro. Dinheiro tanto daqui todos os dias, toda hora esmola. Não, deixa-lhe dar algo além disso. Sabe às vezes o que é que nos faz pensar que o que precisamos é de dinheiro? Porque os homens se tornaram mais poderosos em dinheiro do que em Deus. Não sei se tem alguém comigo. Homens tornaram-se mais poderosos em dinheiro do que em Deus. E o que é que as pessoas vêm buscar em nós? O que nós somos mais poderosos. Se o que você tem mais, que mais aparece, que mais impacta é o teu dinheiro, você vai atrair pessoas para te pedir dinheiro. Quando o que você tem de maior, de mais precioso ou mais poderoso for Cristo e não o teu recurso, elas vão ignorar os teus recursos e vão pedir Jesus em ti. O problema é que o teu dinheiro ganhou mais poder até que o Deus na tua vida. Nos tornamos tão profissionais em fazer dinheiro, mas não nos tornamos profundos em reproduzir Deus nas pessoas. Quando a tua vida toda, por isso, irmãos, você não pode ter uma vida em Deus e o que mais chama a atenção em ti é a tua imagem. O mais poderoso em ti é o que mais atrai as pessoas. E agora a minha pergunta é: o que é que você está a tornar mais poderoso na tua vida? Por que é que vão ter contigo só pensam em dinheiro, nunca pensam em Deus? Porque o dinheiro se tornou mais poderoso em ti do que Deus. Eu gostei de uma filha que falou comigo há dias. Estávamos a conversar e contou um problema. Eu disse: filha, não, isso vamos resolver. Tem a ver com esse lado aqui de recursos, sim. Disse: não, pai, eu não quero dinheiro. Preciso, mas não quero. Quero orientação. Aquilo me assustou. Disse: estamos a entender afinal a mensagem. Porque dinheiro pode resolver um problema num dia, mas uma orientação da palavra te vale a vida toda. A vida toda. Até os dias que o pastor não estiver mais lá, a orientação da palavra que você recebeu te conduz na ausência dele. Por isso nós precisamos ter essa cultura da igreja primitiva para dizer: não me dá esmola. E você vai notar, quando ele recebia a esmola, voltava no mesmo lugar. No dia que recebeu algo além da esmola, nunca mais lhe vimos na porta. Cuidado com pessoas que te ajudam com coisas que te fazem voltar no mesmo lugar. Ajuda que te mantém monótono não é ajuda. Ajuda que te faz ter o mesmo ritmo de vida nunca te eleva. Mas o dia que se encontrou com um homem de oração, ele só tem algo além da esmola. Isso não é nada. O que é que diz a palavra? Um homem que nunca havia andado desde o ventre da sua mãe, mas se encontrou com um homem de oração. Desde aquele dia começou a andar. Você prefere um homem que te dá dinheiro para gastar, ou um homem que te dá uma vida para andar? O homem recebeu a capacidade de andar.
E ao andar, o que aconteceu? Ele já não vai precisar. Primeiro, levantar um homem que nunca andou não é só milagre, é quebra de limitação. Não é só quebra de limitação, é livramento de uma lei. Porque a lei dizia que ele, como coxo miserável, não pode entrar no templo para adorar. Então o que Pedro fez na vida daquele homem através do espírito da oração não era apenas operar um milagre, lhe fez entrar aonde a lei lhe proibia. Quebrou a limitação que não lhe permitia entrar para o templo. Não era só milagre, é algo além do milagre. Por isso é que a primeira coisa que esse homem fez não é ir para casa. A Bíblia fala que começou a saltar. Começou a fazer o que ele nunca fez na cabeça. Ele não sabia o que era saltar. Porque quando você oferece para as pessoas uma vida de intimidade com Deus, você leva as pessoas a viver o que elas nunca viveram. Alguém está comigo? A igreja primitiva tinha isso. E deixa eu lhe dar agora algo aqui importante sobre a igreja primitiva. Comportamentos de uma igreja que ora. Os irmãos compreendam de forma subjetiva, igreja que ora, estou a dizer pessoas que oram. A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, versículo 1 a 6, Pedro olhou para o paralítico e disse: ouro e prata não que igreja. Um homem que está na hora de oração está a dizer: ouro e prata não tenho. Ouro e prata não tenho. Irmãos, não é fácil assumir o que você não tem. Não é. Porque todo mundo quer esconder o que não tem. Hoje a luta é aparentar que se tem. E numa era em que todo mundo quer aparentar que tem, não é fácil dizer não tenho. Mas Pedro, a igreja primitiva, tinha esse conhecimento. O que você aprende? Um dos comportamentos da igreja que ora, de pessoas que oram. As pessoas que oram não têm vergonha de assumir o que não têm. Porque a oração gera na vida da pessoa uma honestidade espiritual. A oração que não te torna honesto, você tem que desconfiar da tua oração. Primeiro que você não tem como ser mentiroso na presença de Deus. Lhe falar que você tem algo que você não tem. Deus te conhece. Isso já começa a quebrar em ti o espírito de falsidade. O próprio Deus diz que de longe Ele conhece o teu sentar e o teu levantar. E antes que você peça alguma coisa, Ele já sabe o que havemos de pedir. Um Deus que já sabe o que vais pedir antes de pedir, você lhe mente mais. Então a oração é um meio de trabalhar nossa honestidade. Por isso é que eu às vezes duvido de pessoas que dizem que oram, mas são mentirosas. Não tem como você ter uma vida com alguém que é verdadeiro e você continuar falso. No mínimo você está a viver um evangelho que não presta. E que não é o evangelho que Jesus deixou para a igreja. Porque uma pessoa que ora tem esse comportamento, não tem vergonha de assumir o que não tem. Porque quando você ora, você percebe que o que você não tem não te torna menos relevante ou menos potente. O que você não tem não te torna menos importante. E não pode ser motivo de vergonha. Quem ora tem esse comportamento. Não preciso fingir uma vida que eu posso tornar real em Cristo. Por que fingir se eu posso me tornar de verdade? O problema é a pressa de nós sermos. Só que a pressa de ser está nos levar a não ser, está nos levar só a aparentar. Então, como não tenho, deixa só aparentar. Mas quem ora, a igreja que ora, não tem vergonha de assumir o que não se tem. Não é pecado dizer não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro, ainda não consegui chegar aí. Não adianta você andar com Deus e começar a mentir, porque se você fabrica uma coisa que não tens, você impede Deus a te dar.
O que aconteceu com João Batista? Quando foram lhe perguntar, João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, não, não sou. A Bíblia diz, João Batista negou e não aceitou. Eu não sou o Cristo. Podem estar me comparar com um camarada que é o mais esperado, mas aceitar que sou ele não me torna importante. Eu não sou ele. Então, quando a igreja ora, não tem vergonha de assumir o que não se tem. Viva de forma honesta. Caminhe de forma honesta. Não fabrica o que não se tem. Aceite que por agora o meu nível é este. E sabe o que começa a acontecer quando você não ora? Quando a igreja perde o espírito de oração, começa a se tornar mentirosa. De tal maneira, acho que você vai entrar em algumas igrejas. Estamos a falar sobre igreja mesmo. Você vai entrar em algumas igrejas que até não tem milagre, fabricaram milagre. Pagaram alguém para vir falar. Eu não andava. E agora ando. Combinam profecia. Olha, você vem. Quando eu falar, teu nome, quem é o João? João é meu tio. Não, é verdade. Tem igreja que fabrica porque não tem. Por quê? Querem aparentar uma coisa que não são. Se Deus te deu a graça só para ensinar, ensina, irmão. Não precisa inventar para tornar a igreja bonita. O que faz a igreja bonita não é o que você aumenta lá. É a palavra. Não há nada mais poderoso que você pode dar por uma igreja do que instalar a cultura da palavra e a cultura da oração. Não precisamos fabricar nada. Tem pessoas que me dizem, apóstolo, Deus não me falou nada, irmão. Mas vi quando o pastor estava a olhar para mim, entendi que enquanto olhava para mim, senti que Deus tinha algo. Quer dizer, você que quer me colocar algo na cabeça. E às vezes o povo é que obriga o pastor a inventar revelação. Mas se eu estou a pregar, tenho que te olhar, irmão. Não vi nada. Não, mas senti quando o apóstolo me olhou, parece que tem uma mensagem de Deus para mim. A mensagem era a mesma pregação, irmã. Se a mensagem não for a pregação, nada mais pode ser a mensagem. Não senti. Pelo olhar, te olhei como, irmão? Fala então, te olhei como, irmã? Não, senti que tinha uma mensagem. Parece que o apóstolo me via no espírito. Não te via, irmã. Não te via. Eu não moro no espírito, irmã. Não, mesmo quando o pai passou, senti que queria liberar algo. Não queria, irmã. Estava mesmo a passar só. Às vezes nós é que estragamos e começamos a fazer com que líderes assumam que tem algo que não tem. Você sabe que o teu líder não tem a graça de profetizar, fica ali injetado. Eu acho que o pai tem uma profecia para mim. Oh, irmã, me revela então. Qual é a profecia? Me revela. Uma igreja que ora não tem vergonha de assumir o que não tem. Não é pecado dizer não tenho ouro, não tenho prata, isso não me reduz. Ainda não tenho, não me reduz a nada. Mas também inventar, eu não vou inventar. Porque eu sei que para cada coisa há um tempo determinado. Se não chegou, não estou atrasado, é porque a estação não era ainda para ter chegado. A estação para rir, a estação para chorar. Agora, por que eu vou chorar na estação de rir? E vou rir na estação de chorar? Para quê? Se é para chorar, chora. Se a estação é para não ter ainda, não tenha, irmão. Vocês sabiam que existem muitas pessoas que inventam uma vida na rede social que não tem, né? O problema é vergonha de assumir o que não se tem. E isso entrou até dentro da igreja. Tem pastor que aluga bué de carros. É verdade. Um mês está com V8. No outro mês um Nissan. No outro mês um Mercedes. Você vê, ei, foco. Estou atrasado. Você já se matar, bué, abrir bué de jejum. Não sabes que é carro que estão a alugar.
bué de jejum. E aí você tem o teu bolinho, estás embora bem. O bolinho é teu. Mas os Zé, é tudo para aparentar. Oração gera na pessoa honestidade espiritual. E quando você compreende a grandeza do Jesus que opera em ti, você vai perceber que nenhum carro te torna mais importante do que já és. O teu valor não está nos bens, está no sangue precioso. A igreja primitiva é uma igreja de oração. E um dos comportamentos da igreja que ora, não tenha vergonha de assumir o que não tem. Segundo ponto, qual é o segundo comportamento de uma igreja, da igreja primitiva? O segundo ponto, o segundo comportamento. A igreja que ora, depois de não ter vergonha de assumir o que não tem, também não tem vergonha de assumir o que tem. A igreja que ora manifesta o que tem com ousadia. Da mesma forma que nós temos coragem de dizer não tenho ouro, não tenho prata, também temos a ousadia de dizer mas o que tenho. Não é vanglória. Você não pode me aplaudir quando eu aceito o que não tenho e falar mal quando assumo o que tenho. Também honestidade. Não é pecado dizer eu tenho isso, Deus me deu. Só que nós começamos a instalar uma cultura de uma humildade falsa. Tem que dizer tudo o que... Até o que tem que falar não tenho, não é nada. Ei, irmão, se você tem alguma coisa. Deus me chamou. Eu sou profeta assumido. Deus me tornou próspero. Sou próspero assumido em Cristo. Agora, fala não, ei, você é uma bênção. Não sou uma bênção. Eu sou um pecador resgatado pelo sangue de Jesus. Eu não valho um mísero. Você me olhando. Irmão, você já aceitou que não tem? É pecado assumir o que você já é? Não é. Foram à procura de Jesus no deserto, no jardim. E só estamos à procura daquele que é o Salvador, o Cristo. Disse, sou eu. Desmaiaram. Não entendeu? Quando você assume quem você é sem medo, o impacto é maior. Quem é o Cristo? Eu sou o Cristo. Perderam os sentidos. Aleluia. Elias assumiu quem ele era. Foi ter com... Mandou, mas vai falar no rei Acabe. Elias disse, se prepara, vai chover. Elias disse. Elias. Da mesma forma que não temos vergonha de assumir o que não temos, semelhantemente devemos ter o quê? A ousadia de assumir o que temos. Não temos ouro, não temos prata, mas temos algo além disso. Negar o que Deus te tornou não é humildade. Não, eu não tenho. Não, você tem, irmão. Deus te colocou num nível, numa dimensão, ou te deu uma graça. Assuma que você tem essa graça. Não é pecado, não é arrogância. Quer falar, eu sou apóstolo, irmão. Não estou assim arrogante, eu sou apóstolo. Sou usado por Deus, sou usado por Deus. Não é arrogância. Assuma quem você é e o que você tem. Mas não vai além disso. Deus me deu essa graça. Eu opero em Deus até aqui, mas até aqui não passo. Deus me usa até aqui. Assuma com ousadia quem você nasceu para ser. Sabe por que não temos coragem de assumir? Porque a igreja foi tomada pelo espírito de quê? De timidez. O espírito de medo, de covardia. O espírito de vergonha. E nós temos medo de sermos mal falados e entendemos que não viemos aqui para sermos bem falados. Jesus deixou claro que vocês vão ser mal falados, vão ser perseguidos.
Mas se gloriem quando forem perseguidos e mal falados. Assuma. Assuma quem você é. Assuma o que Deus te deu. Aleluia. Assuma. Não tenha vergonha. É tempo de manifestar aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Existem vidas que não estão a ser impactadas porque você não quer assumir o que você tem. Você não quer assumir o que Deus colocou dentro de ti. Assuma. Atenda ao chamado. Por isso, nosso texto para o mês de agosto, nós estamos a meditar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, que o mundo todo aguarda com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. A manifestação. É tempo de se manifestar. E é tempo para mostrar ao mundo, assumir o que nós temos. Nós temos algo. E o que é que nós temos, igreja? O que nós temos é uma mensagem, uma missão e maravilhas. Jesus deixou para nós uma mensagem, uma missão. E para confirmar a nossa mensagem, Ele garantiu que as maravilhas hão de se manifestar para confirmar o que falamos. Aleluia. Esse é o segundo comportamento de uma igreja que ora. Terceiro e último comportamento. A igreja que ora entenderam o valor do ensino. A igreja que ora é a igreja que compreendeu o valor do ensino, o valor do conhecimento. Conhecimento. A falta de ensino, a falta de amor ao conhecimento é o que está fazendo nossa igreja andar à toa. Tem coisas que quando você conhece já não te atrapalham. Alguém está comigo? Oséias capítulo 4, versículo 6, que é o texto que todos nós conhecemos. Para encerrarmos, Oséias 4, 6. Oséias 4, 6, rapidamente, vamos acelerar. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Põe uma outra versão, põe uma versão mais atualizada. Se tiver aí, pode ler uma outra linguagem diferente dessa. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Outra versão. A mais original que nós conhecemos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A igreja, o que é que diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O terceiro comportamento da igreja primitiva é uma igreja que tem amor ao conhecimento. Por isso nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos.
permanecia nos ensinos dos apóstolos. Ensino é uma coisa que pode te irritar, mas depois você vai agradecer com o tempo. Porque vai parecer que você não está recebendo nada, não está tendo nenhum efeito. Mas sabe, o verdadeiro ensino não é aquele que te faz pular aqui. É o que te faz pular quando você sai daqui. Quando você, depois do culto, porque lá fora, no dia a dia, no decorrer da vida, os problemas que você enfrenta acordado nem te dão tempo para orar. Sabe como é que você enfrenta os problemas da vida? Com os ensinos que você guardou aqui. Até Jesus, em 40 dias de oração e jejum, ele não se defende com a unção do jejum. Ele defende-se a Satanás, contra Satanás, com o ensino, a palavra que estava dentro dele. E o apóstolo, ao escrever, ele colocou em primeiro lugar: perseverava no ensino. Não é primeiro oração, primeiro ensino. E o profeta Osés vai dizer: o meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento. Porque se te faltar conhecimento, vai te faltar quase tudo. Até para orar, irmão, ninguém é bem sucedido na oração sem conhecimento. O conhecimento é que te ensina até a orar. Te ensina como orar. Te ensina quando orar. E te ensina até quando orar. É o conhecimento que determina o teu sucesso na oração. Até na oferta, você não é oferta só por ofertar. O conhecimento te ensina a ofertar. Até jejum, o conhecimento te ensina a jejuar. Até a ouvir a palavra, o conhecimento te ensina a ouvir a palavra. Então o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Faltou conhecimento. E a igreja primitiva tinha o pilar da oração, mas também tinha o pilar do conhecimento. Quando não se tem conhecimento, tudo para nós vale. O que você vai notar hoje no nosso país, a ignorância não é um problema da igreja. A ignorância é um problema da nossa nação. Nosso povo, nossa nação é ignorante, porque nós preferimos viver de magias e milagres e ignoramos o poder do conhecimento. É importante nós ensinarmos a igreja a orar sim, mas deixa eu dizer, o que te destrói, se você não ter conhecimento, até a tua oração vai te levar até satanista. Porque você, se não ter conhecimento, vai orar na ignorância, pensando que está a falar com Deus, está a fazer coisas de Deus, mas por falta de conhecimento, você nem sabe como se dirigir à entidade espiritual que você fala com ele. Por isso é que Jesus ensinou a orar, e ensinar a orar é conhecimento. Deixa eu falar para uma geração que está aqui nessa manhã, que é uma geração de conhecimento casado com oração. Você sabe que uma das primeiras coisas, um dos primeiros desafios de todo mundo que começa a andar com Deus é, primeiro, nós lutávamos ao nos converter, lutávamos para se enquadrar num grupo de oração e lutávamos para ter uma Bíblia para orar, para ler. E você vai notar que o nosso desafio não era sobre quem profetizava, sobre quem pregava, era sobre quem já leu a Bíblia de capa a capa, porque a luta era de conhecimento. E essa geração que cresceu à base do conhecimento, você vai notar até hoje, é uma geração que não se move a qualquer vento que apareça. Nós aprendemos a detectar quem está a juntar e quem está a espalhar, mesmo sem orar. O conhecimento é uma direção, é um GPS, porque o conhecimento te livra da destruição. O meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento. Por isso você vai notar no nosso país hoje, nós temos várias pessoas, não só em Angola, mas no mundo inteiro, nós temos pessoas que estão a andar de torta à direita. Baixa um pouquinho, não sobe. Nós estamos com pessoas andando a torta à direita, à esquerda, porque lhes faltou conhecimento. Mas a geração que entendeu o valor do ensino, ele compreende, o mais importante não é a palavra que me faz pular aqui, o mais importante é a palavra que eu vou levar para fora e eu aplicar, vai me fazer pular na vida. Não é pular no mundo, não é pular no culto, é pular na vida, porque o conhecimento, ela te leva ao crescimento espiritual. O conhecimento te leva ao equilíbrio, e à maturidade
maturidade para você compreender. Nem tudo que tem nome de Deus é de Deus. Nem todos que vêm em nome de Deus são de Deus. Nem toda igreja que tem placa pentecostal é pentecostal. Algumas placas são do Bungle Bang. E quem vai te fazer entender isso é o conhecimento da palavra. Porque aonde você entrar, você já não mede uma grande igreja pela estrutura, você mede uma grande igreja pelo conhecimento que transmite. Por isso uma vez eu falei para a igreja e volto a reiterar: crente que troca quem lhe ensina por alguém que só lhe profetiza, baixou de nível de espiritualidade. Porque a maior dimensão em Deus não é a profecia, mas é o conhecimento que você recebe. Deixa falar para alguém nesse lugar: a oração é boa, a oração fortalece, mas é o conhecimento que vai te levar para o mundo. Quando alguém te aparecer e dizer: querida, estou a ver na tua vida, no próximo ano você vai viver isso, e você olhar para ele e dizer: querido, mesmo sem me profetizar, isso iria me acontecer, porque o conhecimento me diz isso. Você não se move pela revelação, você não se move pelas visões, é o conhecimento que te move. Por isso deixa falar para uma igreja que amou o conhecimento. Oh, aleluia! Uma igreja que tem amor ao conhecimento sabe que qualquer lugar que você entra, aonde te dá um vela, não é de Deus, você sabe. Só quem não sabe é quem não conhece a palavra. Uma igreja que te oram com vinho não é de Deus, você sabe disso. A não ser que você sabe, você está frustrada com a vida e você quer mesmo feitiço, porque quem conhece a palavra sabe que vinho aqui não é para se orar, vinho é para se cear. Deixa eu falar para alguém: uma igreja que tem o conhecimento é uma igreja que entendeu: eu não preciso dormir com qualquer profeta para ele abrir uma porta na minha vida. Filha, tens que dormir comigo para as portas se abrir. Quem dorme com o profeta, a porta não se abriu, a porta se fechou, porque Deus disse: aquele que ora, a porta se abrirá. Não é dormindo com alguém, mas é batendo a porta com conhecimento. Eu estou a falar para uma geração aqui nessa noite, sabe a razão, ouça, a razão de nós termos muitas mulheres. Eu não sei, eu mesmo, minha ovelha que me toca com alguém mesmo que fala à toa, não era minha ovelha. Quer dizer, está a sair de uma igreja que tem mês da igreja primitiva para uma igreja que está a falar domingo da manga, domingo da maçã, domingo. Você qual, irmão? Tenha juízo e tenha vergonha. Crente que é crente sabe que não vivemos pelos frutos ou pelas frutas, é o conhecimento que nos direciona. Nós não precisamos orar nas águas para Deus operar, nós andamos pelas águas, não oramos lá, andamos por cima delas. Essa é a geração que anda pelo conhecimento. Conhecimento. Essa geração que quer tudo rápido. Me dá alguma coisa, tudo te dá coisa. Vão te dar até quando? A coisa poderosa. Conhecimento. Quando você tem conhecimento, irmãos, há muita coisa que já nem te impressiona mais. Olha, ali agora estão a profetizar todo o nome da família. Mas assim mesmo, o nome que você conhece de todo mundo da tua família, é mais que vai te levar lá. Nome que já sabes, teu pai é João. Assim estás aí lá por causa do nome que você já conhece. Como é que uma pessoa que diz ser crente, que ama a Deus, que conhece a palavra, não entende que quando lhe mandam comprar velas vermelha, branca e fazer uma roda, ficar lá ele no meio, como é que não sabe que é feitiçaria? Não, disse que ouviu de Deus. Quando é que a palavra te mandou orar com velas? Alguém anos disse para mim, pastor, foi numa igreja, o profeta me disse: para os teus problemas eu tenho um banho especial.
Ele diz assim, o banho é que tinha mesmo lá uma casa de banho particular, onde tu tinhas que tirar roupa e ele te recebia lá dentro. Mas mesmo você, mulher de Deus, você mesmo crente mesmo, você, assim, o que te cai mesmo assim na mente só te mandar um banho? Porque depois você vai perceber que o problema às vezes não são os profetas. Há algumas acho que gostam de feitiçaria. Porque no fundo, você sabe que aquilo não é de Deus. Porque quem tem conhecimento sabe, esse não é o caminho dele. Deus não vai daqui. Deus não passa por aqui. Quem tem conhecimento sabe que o caminho de Deus é doloroso. Deus te permite passar pelas dores e pelos problemas, porque o maior propósito de Deus contigo não é te dar o que você lhe pediu, é trabalhar a tua maturidade. Porque quando você atinge o estado de maturidade, você vai perceber que Deus nem sempre vai te dar tudo o que você lhe pediu. E você vai compreender, mesmo que Ele não me deu, Ele sabe o porquê de não me dar agora. A palavra, o conhecimento te coloca aí equilibrado, estável. Ainda não aconteceu, amém. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E se eu morrer sem receber, amém, fui para uma dimensão maior do que essa. Conhecimento. O meu povo se perde porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Eu falei aqui uma vez e volto a dizer, hoje o nosso problema, nós estamos a culpar muito toda hora líderes, não sei o que. Nosso povo também é preguiçoso. Acredita que nem Bíblia tem? Não tem Bíblia, não tem mesmo, não tem Bíblia. E se você lhe perguntar quando é que lê esta Bíblia, não lembra. Por isso qualquer pessoa que aparece hoje aí na internet te leva. E nós, o que é que acontece? Hoje está difícil liderar ovelhas porque as ovelhas têm bué de pastores. Você vem, lhe fala a palavra, ele vai falar, não, já estou no trabalho. Estou no trabalho que me orientaram. No profeta. No TikTok. Estou em 7 dias. E depois começam a te frustrar. A decepção aumenta. Vai descobrir que a única coisa que te levaram não é teu problema, é o teu dinheiro. E vai ficar frustrado. Alguém está comigo? Não vamos nos tornar a igreja primitiva, poderosa, se não amarmos o quê? Conhecimento. E nossos pastores nos doutrinaram bem nisso. Nos falavam, você, quando te escalam para pregar, não inventa mais nada. Acabou de pregar, fala, até aqui a palavra do Senhor. Se for para orar pelos doentes, os ministros depois vão orar. Você não senta. Não inventa. Agora você prega, começa a inventar depois. Pregação já foi uma bênção, depois foi mais vida. Há feiticeiros aqui no altar. Há ovelhas que já tiveram problemas com líderes porque não tinham conhecimento, tem maturidade. Aleluia. Teu trabalho é levar o conhecimento às pessoas. E Deus te convida a ter amor pela sua palavra. Amor ao conhecimento. Porque isso é que vai nos tornar uma igreja poderosa. Quando você ama o conhecimento. Quando você tem paixão pelo conhecimento. E essa igreja aqui, eles eram uma igreja de oração. Mas também era uma igreja que amava o conhecimento. O conhecimento diz aonde entrar e aonde não entrar. O
conhecimento te diz com quem andar e com quem não andar. O conhecimento te orienta o que fazer e o que não fazer. Não se deixa ser levado pelas emoções, pelos sentimentos. Deixa que a palavra lhe conduza. O conhecimento seja o seu orientador. Um dos comportamentos de quem ora, sabe quem, ou quem ora não, de quem conhece a palavra, de quem tem conhecimento. Quando o problema vem, o conhecimento mesmo é que te consola. Você sozinho se consola com o conhecimento que tem. O problema vem e você pensa às vezes em se desfazer, em desistir. Mas é tanto conhecimento que você carrega de Deus que não te permite andar de qualquer forma. Antes mesmo de você pedir ajuda de alguém em oração, o conhecimento de Deus fica calmo. Você não é o único a sofrer. O conhecimento te alinha. O problema é, você sabe, o problema existe para todo mundo. E Cristo deixou para nós esse conhecimento. No mundo tereis aflições. Fica calmo. O conhecimento te prega sozinho. Tem dias que você está frustrado, está decepcionado, você quer fugir, se desviar. O conhecimento vai à tua busca. Diz mesmo, para onde mais iremos? Você está pensando em andar à toa, está falando, para onde mais iremos? Não, também vou tentar fazer minha vida. O que vai falar, que vida? Se o que você deve já não é mais a tua. O conhecimento te alinha. Você tenta se desviar, mas é tanto conhecimento aqui dentro que mesmo quando alguém aparece e diz você não tem valor, um gatilho se ativa. Não foi com coisas corruptíveis que foram comprados. O conhecimento se ativa em ti. Aleluia. Não é sobre que hoje ensina-se muitas ideologias, toda hora declarar, eu sou importante, eu tenho muito valor. Não, conhecimento dentro de ti te faz caminhar com a cabeça erguida. Você entende que os dias maus não te tornam mau. O conhecimento te dá uma robustez. Quando o problema vem, você sabe, da mesma forma que veio, vai passar. E o que não ficou foi embora. A vida é assim. Tem estações de entrar, tem estações para sair. Não deu certo não quer dizer que sou amaldiçoado. Nem tudo vai dar do jeito que eu pensei. O conhecimento te alinha. Nos dias em que até o pecado quer tomar conta de ti, o conhecimento te aparece. Assim como Ele é santo, sede santos. Sem ninguém te falar nada, sem ninguém te controlar, o conhecimento te orienta. E você sabe, pelo conhecimento eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O conhecimento que opera dentro de ti. Sabe, as pessoas que mais conhecem e que mais sabem de Deus são as pessoas que têm um comportamento de não partilhar muito o que passam com os outros. Às vezes não é porque não gostam de partilhar, é porque eles sabem, o conhecimento que eu tenho não me permite partilhar mais muita coisa. Porque há coisas que conhecimento que eu tenho, eu sozinho consigo me entender com o meu problema. Não é porque não quero ter ninguém para partilhar. Não, eu entendi. Vou levar meu problema para tanta gente, para que se eu conheço a fonte. Não se abre para falar com qualquer pessoa. O conhecimento te alinha. O meu povo se perde e é destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Por isso é que a coisa que você deve mais amar, que você deve mais celebrar, é o conhecimento. E sabe, se você está em algum lugar onde você tem a palavra, celebre ao Senhor. Porque este conhecimento não se rouba. Essa é a maior riqueza que você pode levar para a sua família.
para o seu ministério. O conhecimento. Os que amam conhecimento, levantem as suas mãos. Deus quer nos levar de volta a amarmos a palavra. Em um mundo de muitos milagres e maravilhas, o conhecimento aos poucos está a ser desprezado. Erga suas mãos. Em alguns minutos, levanta a sua voz e começa a oração. Restaure em nós o amor pelo conhecimento. Restaura em nós o amor pelo conhecimento. Fique de pé no seu lugar. Oh yes. Podem tocar à vontade. A igreja primitiva era uma igreja poderosa porque todos oravam. Era uma igreja poderosa porque os líderes tinham hora de oração. Era uma igreja poderosa porque o povo tinha uma vida de oração. Era uma igreja poderosa porque não tinham vergonha de assumir o que não carregavam. Assumir o que não se tem não é fraqueza. Era uma igreja poderosa porque assumiam com ousadia, com audácia, o que eles carregavam. Aceite com humildade o que você não tem, mas assuma com ousadia o que você carrega. Viva de forma intensa, seja ousado. Se Deus te deu alguma valência, alguma graça, assuma isso. Depois, para ser uma igreja poderosa como a igreja primitiva, seja um amante do conhecimento. Seja um amante do conhecimento. O que você não conhece, você não desfruta. Até nas coisas de Deus, o nível das experiências que você tem em Deus é determinado pelo nível do conhecimento que você carrega. As pessoas pensam que é só orar muito que vão carregar muita coisa de Deus. Até o que você acessa sobre Deus espiritualmente tem a ver com o entendimento que você carrega sobre o conhecimento que você tem. Mesmo nas coisas espirituais, o conhecimento é a chave que te leva lá. Uma vez ele falou comigo: filho, dimensão não é resultado do que você ora. Dimensão é resultado do que você conhece. Porque toda informação nova te leva para uma dimensão nova. Não é em vão que os graus até acadêmicos, eles são determinados pelo nível do conhecimento que você carrega. Novas classes, novas informações.
Na verdade, dimensão nem é um lugar que você atinge. Dimensão é o conhecimento que você acessa. Dimensão é conhecimento. Se você olhar para homens e mulheres que operam até muito nas coisas de Deus, tanto nas coisas de Deus como nas coisas humanas, o conhecimento é a chave das dimensões. Há muita coisa que nós vamos lutar para você viver. Vamos tentar declarar, profetizar, mas se não acessares o conhecimento que te leva lá, você nunca vai viver. Por isso é que nós falamos outra vez, você não pode aceitar sopro de quem não te disse nada. Porque o poder que é transmitido no sopro é do conhecimento que te transmitiram. Antes do sopro tem que ter informação. Só que quem não te ensina, quem não te prega, nem deveria estar sempre a te orar. A oração tem que encontrar uma base de ensino. Sei que mesmo antes de nós começarmos a orar, nós lemos o texto bíblico. E antes de orarmos por alguém, nós te pregamos. Porque as dimensões em Deus são alcançadas pela informação, pelo conhecimento. Até que você tenha o conhecimento, até que você entenda o que te pregaram, você não está pronto para viver. Erga suas mãos em nome de Jesus. Aos domingos, pode levantar as mãos e olhar para mim. Estamos a encerrar. Aos domingos desse mês, hoje fizemos a introdução. Nós vamos falar sobre coisas mais profundas e pesadas sobre a igreja primitiva. Porque muitos nós dissemos sempre não.